porque eu não sinto que é meu, sabe? Parece a sensação só que era como se eu fosse só um instrumento para realmente a situação acontecer de algo que já era para existir. Então, eu penso que desde muito cedo, eu acho que a construção da forma como a gente foi criada pela nossa família, principalmente pela minha mãe, pelo meu pai, nós somos uma família que foi muito incentivada a desenvolver trabalhos sociais. Então, minha mãe levava a gente desde muito novinha para Colônia Santa Marta, para conhecer de perto, né, a realidade e as dificuldades da vida, né? Então a gente foi criada num ambiente em que a gente pudesse sempre considerar a existência do outro. E então eu penso que a partir do momento que eu percebi que eu vinha de uma família com muitos privilégios, com muitas oportunidades, isso foi sedimentando uma semente em mim de muita gratidão, gratidão pela vida e pela história da minha família, né? Então, quando eu tive essa percepção, né, de que a gente tinha um papel, ter um compromisso com a cidade, quando eu fiquei sabendo sobre a história, né, visionária do meu avô, e eu pensava, nossa, como ele foi generoso, como ele pensou na cidade como uma oportunidade de trazer esse crescimento. E eu acho que essa ideia, né, de ter uma visão, de olhar para fora, isso foi muito fundamental para a forma como eu penso como Alessandra. E a história começa assim, eu fiz administração de empresas e desde muito cedo também a gente tinha esse incentivo que vinha muito do meu pai, da gente ter interesse pela história do grupo, da família. E aí ele incentivava a gente a vir para o shopping para poder trabalhar. Eu lembro ali dos meus 15 anos, de poder fazer estágio na auditoria em algumas áreas. E ele sempre falava pra gente, o shopping é uma cidade, vocês vão se identificar com uma área e aí vocês vão poder contribuir com o melhor que vocês têm. Então acho que esse olhar, né, de poder estar desde muito nova entrando em contato com a empresa foi muito importante e ao mesmo tempo esse outro lado que é a parte de ter um olhar social para a realidade também que se impõe para além do negócio como retorno comercial, econômico. E eu acho que isso foi sendo muito desenvolvido de uma forma natural e espontânea, para que quando eu chegasse na faculdade, um dia eu vi que teria um evento de responsabilidade social, era algo que para mim era muito novo, isso foi na época de 2000, 2001, e aí eu pensei, nossa, que tema interessante, vou participar. Participei desse congresso, achei muito conectado com aquilo que eu pensava, eu já estava trabalhando na área de gestão de pessoas, sempre me identifiquei muito com a parte de desenvolvimento de pessoas, de entender pessoas, de escutar pessoas. E eu falava pro meu pai, olha, eu quero ficar na área de gestão de pessoas. Mas quando eu vi esse congresso, eu falei, achei a minha área. E ali eu comecei a tentar aprofundar. E aí teve um dia específico que é muito vivo na minha memória, que foi um dia que eu entrei na sala do meu avô, Lorival, curiosa, né, muito interessada, abri uma gaveta e achei um documento que ali falava sobre a intenção e o desejo dele de ter uma fundação. E ali estava escrito, inclusive, que ele gostaria que fosse uma fundação de caráter de assistência social. E ele ficou muito claro para mim que esse desejo, ele foi muito anterior ao desejo da Alessandra. Isso, para mim, representa muito, porque demonstra essa visão de desenvolvimento, né, urbano, desenvolvimento da cidade, que a gente tem essa responsabilidade, é para além da questão econômica. Então eu sinto que meu avô realmente tinha uma visão muito estratégica e ele pensou em todos os detalhes. E eu me sinto, né, parte dessa história, me sinto muito grata de poder ter esse instrumento, né, para concretizar e realizar a fundação do Flamboyant Instituto. Através de entidades juridicamente estruturadas em comprovada atividade e que tenham por objetivo a assistência em todos os níveis a pessoas em situação de necessidade e carência, notadamente abandonadas, órfãos, idosos desamparados, menores sem proteção e outros em estado semelhante. Uau, isso é incrível!